Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui e hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de As 5. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Mas antes da gente falar de As 5, essa semana tem Oscar, e vocês sabem que eu amo essa premiação. Quem também ama essa premiação é o Telecine. O Telecine é o lugar para você ir se você gosta de cinema. E lá no catálogo do Telecine vocês veem diversos filmes que já foram indicados ao Oscar e os indicados desse ano chegam em breve na plataforma. Então se você curte um Oscar, curte uma premiação, já quer entrar aí no clima, o seu lugar é o Telecine. Esse ano a gente vai ter lá na plataforma não só o incrível, maravilhoso Top Gun Maverick, que foi um dos meus filmes favoritos do ano passado, mas também Os Fabelmans, Tar, Entre Mulheres, Babilônia, Gato de Botas 2. Então assim, o Telecine é o lugar pra você ir se você tá procurando atualizar a sua maratona do Oscar, se preparar pra premiação. Então vou deixar aqui na descrição o link pra vocês conferirem a cinelist de premiados e indicados. Não esquece de ir lá conferir e já prepara a sua maratona. Vamos começar a falar sobre a segunda temporada de As 5 com spoilers, já lembrando que a série foi renovada para a terceira temporada e que eles gravaram a segunda e a terceira temporada juntas. Então em breve a gente deve ter aí logo novidades da terceira temporada, né? Porque a gente tem um final aí, não em aberto necessariamente, mas algo que deixa aí a gente esperando pro que vem no futuro das 5. Eu já vou começar sendo bem sincera com vocês e dizendo que eu não gostei tanto assim dessa temporada. Vocês sabem que eu amei muito a primeira temporada, apesar dela ter tido alguns problemas ali nos últimos episódios, principalmente no último episódio. Eu acho que a dinâmica da temporada e a narrativa e a história das personagens tava super redondinha na primeira temporada e eu acho que pra essa segunda temporada eles acabaram se perdendo um pouco ali no que tava acontecendo. Eu acho que a minha primeira reclamação vai ser em relação a como as 5 protagonistas ficaram mais afastadas. Eu acho que nesse ponto da história e da narrativa que a gente chegou, obviamente cada uma das personagens tem a sua própria vida, tem a sua própria história, tem a sua narrativa que está sendo contada e principalmente tem os seus personagens que orbitam em volta delas, né? Então, para cada uma das nossas protagonistas, a gente tem às vezes 2 personagens que são importantes ali para aquela história e que estão constantemente orbitando em volta das nossas personagens. E eu acho que para abrir espaço para todas essas histórias serem contadas, algumas coisas foram deixadas de lado e eu acho que a principal delas seria a dinâmica entre as 5. A gente raramente tem as 5 juntas, né, interagindo, e ao mesmo tempo eu também acho que mesmo os núcleos menores, elas também não estavam tão presentes assim. Eu acho que cada uma delas viveu muito a sua história individual e eu acho que na hora de unir essa história, eles não souberam fazer tão bem. Então eu senti muito falta disso, né? Eu acho que, obviamente, As 5 tem graça em muitas coisas, né? É uma série que é maravilhosa em muitos aspectos e, obviamente, um deles é porque a gente consegue contar a história de 5 mulheres que são absolutamente diferentes, que têm vontades, sonhos, desejos diferentes, que lidam com as coisas de forma diferente. Então a ideia, né, é conseguir contar todas essas histórias e isso é muito legal. Mas ao mesmo tempo, eu acho que uma coisa que faz muito parte do coração das 5 é a amizade delas, né? Essa conexão que elas têm entre elas e é como, mesmo elas sendo super diferentes, elas conseguem se apoiar, se ajudar, tá ali uma pra outra, né? Então eu sinto um pouco de falta disso nessa segunda temporada, porque eu acho que as histórias foram muito individuais, talvez tirando a Kayla e a Tina, que estavam conectadas, mas ao mesmo tempo não estavam, e a Ellen e a Lika, que estavam conectadas, mas ao mesmo tempo isso não significava que elas estavam juntas o tempo inteiro. Então eu senti falta delas fisicamente juntas, né? E aí, se fosse pra ranquear, eu vou dizer pra vocês que as minhas favoritas. A Kayla e a Benê empatadas em primeiro lugar. Eu acho que a história das duas foi a mais interessante dessa temporada, foi o que mais me deixou atraída, intrigada, né, interessada ali na história. Depois disso, a Ellen, com certeza, um segundo/terceiro lugar bem próximo. Depois a Tina, porque eu acho que ela ficou bem largada nessa temporada. E por último, a Lika, que pelo amor de Deus, se eu visse essa menina passando na minha frente, eu dava um soco na cara dela. Então vamos falar um pouquinho sobre essas histórias separadas e aí a gente também vai comentando um pouco de como foi essa união.
Eu acho que dá pra gente começar com a Benê. Eu acho que a Benê teve um arco super interessante, por mais que ele tenha sido individual pra ela nessa temporada, né? A gente tem ali no último episódio um momento onde a Kayla se reconecta com ela, né? E conversa com ela, e a gente tem um momento super bonito entre elas, onde a própria Kayla depois fala pra Tina que ela lembrou que essa técnica que ela usou pra acalmar a Benê no momento de crise era usada pela mãe da Benê, então eu achei super bonito isso. Mas a gente tem vários altos e baixos pra Benê nessa temporada, né? Várias mudanças na vida dela. Eu acho que cada vez mais eu fico impressionada com essa personagem, porque eu acho que ela é muito incrível. Eu gosto muito das histórias e da forma com que a Daphne traz essa personagem, né? Dá vida a essa personagem. Eu acho que é muito bonito isso. E foi muito difícil ver os problemas que ela e o Nen estavam passando nessa temporada, porque eu gosto muito deles como um casal, são muito meu casal, mas ao mesmo tempo eu acho que fez muito sentido com a construção dos personagens. Eu espero que esse final, né, não tenha sido um final pra sempre dos dois, né? Eu não enxergo dessa forma. Eu acho que a Benê, ela precisava aprender a lidar com uma mudança tão grande, e o Nen, ele realmente tava meio perdido, meio tentando se adequar ao que ele achava que ele precisava. Então a gente teve muitos altos e baixos. Quando a Benê descobre que tem cupim no piano dela, o meu coração, assim, se despedaçou inteirinho, porque a gente já tinha visto ela completamente desiludida quando a tecla dá problema, né? A tecla do piano tá rachada, e aí o pirata vai lá e conserta a tecla, inclusive toda essa dinâmica do pirata, da Benê, tipo assim, quem é esse cara mexendo no meu piano? E aí finalmente, quando ele termina de arrumar o piano, a tecla tá de uma cor diferente, ela não consegue lidar com aquilo, e o Nen vai lá e ajuda ela. Então eu acho que ao mesmo tempo que a gente via essas dificuldades entre eles, né, de conseguir lidar com a dinâmica de cada um, com o jeito de cada um, principalmente nesse momento onde eles decidem morar juntos, ainda assim o Nen, ele entende a Benê, ele consegue ajustar as coisas pra ajudar ela, e eu entendo que esse término e esse fim pode ser temporário, né? Mas eu acho que a Benê com certeza foi uma das minhas partes favoritas da temporada. Enfim, ela é uma personagem incrível, ela já era uma das minhas favoritas sempre. Ela traz muitas reflexões interessantes sobre mudança, sobre a dificuldade de abraçar algo diferente, né? Sobre a dificuldade de abrir mão de algo que é confortável e conhecido pra gente, né? Em prol de algo diferente nesse momento. Então, eu acho que ela teve uma história muito bonita nessa temporada. Com certeza foi uma das minhas partes favoritas. Mas aí a gente tem o final, aonde tem um plot muito aleatório, né, dos ladrões que fazem amizade com a Benê, e eu confesso que nessa hora eu tava meio, tipo assim, foi meio estranho essa parte do final, né, tipo assim, esse assalto e a forma com que eles usaram isso pra conectar todas elas. Eu achei que foi meio aleatório. Isso me leva também a analisar a temporada inteira e sentir um pouco que ela não teve tanto um ritmo de série, e ela teve um ritmo um pouco mais de novela. Não necessariamente isso seria um problema. Eu acho que a primeira temporada teve um ritmo bem mais de série do que de novela, e eu acho que a temporada em si, né, ela deixava a desejar no quesito de ter algo para o qual a gente estava caminhando, né? Eu acho que faltou esse elemento que conectaria então todas elas no final, e aí eles tiveram que adicionar esses assaltantes de uma forma completamente aleatória, e eu particularmente não fui a maior fã dessa história e de como isso conectou tudo, né? Me pareceu muito arbitrário. Eu acho que haviam outras formas de fazer isso, de trazer essa conexão, de colocar elas juntas, né? Num momento onde todo mundo tava passando por uma crise, mas obviamente elas se juntariam ali pra ajudar a Benê nesse momento que é tão simbólico pra ela, né, dela queimar o piano e, enfim, tentar seguir em frente, né. Eu acho que faltou, talvez, um fio condutor maior pra essa segunda temporada, né, e, de novo, eu acho que ter um ritmo de novela não é um problema se você tá fazendo uma novela, né, porque normalmente a novela considera mais episódios, então tá tudo bem se as coisas forem mais devagar, se, enfim, os desenvolvimentos forem diferentes. E eu acho que aqui, pra esse formato, não funcionou, porque a gente tem 8 episódios e às vezes eu sentia que a história, ela não tava indo pra lugar nenhum, né? A gente tem vários elementos sendo colocados o tempo inteiro, mas parecia que às vezes a gente tava rodando em círculos e as coisas estavam indo muito devagar. Então eu senti falta de algo um pouco mais, realmente pra conduzir um pouco mais essa história, né? E aí quando a gente chega nesse final, que a gente tem esse momento dos assaltantes, eu fiquei um pouco... Beleza. Vamos falar então de uma personagem que me surpreendeu muito nessa temporada, que é a Kayla. Quem diria que eu estaria aqui
passando pano não só para a Kayla, mas também para o Samuel, né? Eu achei muito interessante a jornada da Kayla nessa temporada. Na primeira temporada a gente viu bastante ela tendo muitos problemas, né, em conseguir encontrar o caminho para ela, em conseguir encontrar um espaço para ela conseguir o que ela queria e ainda assim conseguir ter dinheiro, conseguir cuidar do filho dela, conseguir, né, viver a vida dela. Então eu achei muito legal que ela tem esse salto de amadurecimento para essa temporada e ao mesmo tempo eu acho que é interessante essa dinâmica de trazer o Samuel e ter esse debate, né, em relação a esse personagem, de se ele realmente mudou ou não, de se realmente existe, né, uma forma das pessoas mudarem, principalmente quando as questões são muito intrínsecas, né, da personalidade da pessoa. E ao mesmo tempo eu achei muito legal de ver ela tentando equilibrar isso, né, a impressão que os amigos dela tinham desse cara e o que ela via nele e o quanto ele tava ali e apoiava ela. É claro que eventualmente ia dar merda, né, principalmente com essa história dele de querer colocar o dinheiro na bolsa e de tudo mais, mas ao mesmo tempo eu nem consigo culpar ele completamente, porque ela tava lá e ela falou, não, vamos colocar, tipo assim, ela também tava com raiva da Tina naquele último episódio, então ela queria de alguma forma se vingar, então eu nem consigo culpar ele completamente, e eu acho que ele foi uma força ali pra Kayla durante essa temporada, onde ela realmente precisava desse apoio, né, pra ela conseguir chegar aonde ela queria chegar, né, então eu achei que a história dela foi muito legal, foi muito consistente, né, dentro de tudo, então eu achei que foi super bem desenvolvida, eu gostei muito de ver todos esses momentos, de ver essas dinâmicas, esse vai e vem dela, entender o que ela quer, o que ela pode ter e o que ela não pode ter, né, e principalmente essa parceria dela com a Tina, que aí, em relação à Tina, a gente pode entrar num lado onde eu não gostei tanto, toda a história que foi trazida da Tina da primeira temporada, desse vício dela, não só em redes sociais, mas também em substâncias, né, então álcool e drogas, eu acho que tudo isso é uma coisa muito séria, é um assunto muito delicado, é um assunto muito importante, acho que é muito legal de ser desenvolvido, principalmente com o quanto a gente vê as redes sociais e a necessidade de estar ali, estar presente, agradar, de postar, isso afeta também, né, a gente, afeta a química do nosso cérebro, é um vício, né, isso faz mal se a gente não consegue colocar um controle ali, se a gente não consegue ter um controle daquilo, então eu acho que essa era uma história que merecia espaço pra ser desenvolvida, que merecia espaço pra ser debatida, pra ser questionada, e o que eu vi nessa temporada foi um pouco de negligência em relação à Tina, né, então a gente tem a Tina tendo dificuldades, eu acho que a gente tem a Tina, inclusive, forçando ali uma relação com um personagem, né, que é o Glauber, tentando ali entender por que ele me rejeitaria, por que ele não me quer, então eu acho que a Tina tem um complexo ali a ser lidado, é um assunto complexo, né, de você debater, mas não é impossível, só que eu acho que eles não conseguiram, eu acho que eles ficaram muito na superfície desses questionamentos, muito na superfície desses problemas, ao mesmo tempo eu via que as 4 amigas mais próximas da Tina, sabe, nem percebem ali o que tá acontecendo, uma Kayla, por exemplo, que tava extremamente envolvida de uma forma emocional com tudo aquilo, vai ficar com raiva da Tina no último episódio e talvez não vai perceber as coisas, mas eu senti falta de ter um amparo um pouco maior pra essa personagem nesse momento onde ela tava tendo todos esses problemas, né, eles criaram tanto essa coisa em volta disso, e aí na hora que acontece, eu sinto que não tem tantas reações assim em relação a isso, né, e eu senti falta porque, como eu falei, eu acho que é um assunto importante, eu acho que é um jeito legal de você, né, trazer esse assunto, principalmente pra uma geração que é tão viciada em redes sociais quanto é a nossa geração, e as gerações ainda mais novas do que a minha, mas eu senti que eles não chegaram lá, e eu acho que isso me decepcionou muito, porque era algo que eu tava realmente muito interessada em ver, desde o momento que a gente descobre que a Tina tava ali na reabilitação, né, que ela tava ali nesse detox, como ela chama, mas eu sinto que essa história, ela não chegou lá. Pode ser que na terceira temporada, né, e suponho também que isso vá ser desenvolvido na terceira temporada, porque obviamente não teve um fim, né, essa jornada da Tina, ela teve uma recaída, ela tem uma briga lá com o cara que causou na vida dela e fica por isso mesmo. Então, óbvio, imagino que isso vai ter um desdobramento na terceira temporada, mas eu sinto que essa história veio pra essa segunda temporada e ela não disse a que veio, né, não deu nome aí nessa segunda temporada, então eu senti falta disso. Uma história que eu gostei foi a da Ellen, eu acho que, como eu falei pra vocês, ela tá muito alta ali na parte das histórias que eu gostei muito, mas eu achei que a história dela foi bem isolada, apesar de ter essa conexão com a história da Lika. Mas além de tudo isso, eu gostei da inserção da Ellen no mundo corporativo. Eu acho que foi muito interessante, principalmente porque a gente sabe que existem N questões no mundo corporativo, né, desde racismo, misoginia, preconceito, todas essas coisas têm desdobramentos mil dentro do mundo corporativo, e foi muito interessante de ver, principalmente tendo a adição de uma personagem tão interessante
interessante quanto a Maura. Então a Maura tava ali, ela era meio que o ponto de contato da Ellen com esse universo, com esse mundo corporativo. Ao mesmo tempo, a Ellen tem as próprias questões dela, né? Esse fato dela ser viciada em trabalho, dela não conseguir relaxar. E ao mesmo tempo ela tava tendo uma crise existencial, porque ela tava descobrindo diversas coisas sobre ela, né? O fato de que talvez ela seja bissexual, que ela tenha interesse em mulheres também, que vem com a Maura, mas que também se desenvolve com outros personagens durante a temporada. Então existe isso, e existe a questão do chefe dela, que é um cara que não ouve ela e que depois tenta fuder com ela, né, falando que a culpa vai ser dela, que ela vai ter que pagar a multa, que ela vai levar a culpa por tudo, sendo que ela tá tentando desenvolver um software que não seja racista, né, que consiga identificar todas as pessoas de forma equivalente. Obviamente a gente tem tudo isso dentro da história dela, eu acho que tinha um direcionamento muito legal, mas com a adição da Lika nessa história, pra mim, isso puxa demais toda essa narrativa da Ellen. Pra começo de conversa, eu não gosto do casal Lika e Maura, né? Eu acho que a Lika teve muitos problemas no final da primeira temporada em relação a Samantha, né? Obviamente, a Samantha, né, a Gigi Grigio, saiu da série por conta dela ter ido pro México, literalmente, né? Não só na série, mas também na vida real, pra fazer Rebelde. Então, obviamente, a gente tem isso, a gente precisava tirar essa personagem do caminho, mas eu acho que eu teria gostado mais da história da Lika se ela não tivesse sido colocada nessa posição que ela foi, porque em todos os momentos em que as coisas aconteciam, eu sentia que pra Maura, mesmo que não fosse conscientemente, a Lika era uma segunda opção, né? A Maura quis algo com a Ellen não quis, né? Na hora ela não, acho que não, foi o calor do momento e tal, né? Apesar de que aparentemente a impressão que a gente fica é que não foi bem isso. Eu acho que existe algo interessante a ser debatido ali, mas eu acho que a forma com que eles resolveram debater isso não deu certo, porque desde o começo eu não consegui gostar da Lika com a Maura. Eu gostei muito da Maura como personagem individual, eu gostei da Maura com a Ellen, eu acho que existe algo ali, existe uma química entre as duas, mas a Lika e a Maura, pra mim, é um casal que não funciona. E eu senti que houve uma tentativa de forçação de barra nesse casal, né? Eu acho que seria interessante se a gente tivesse tido o primeiro arco, Lika e Maura. Então, óbvio, a Lika, ela não tem culpa a princípio, porque a Ellen nem gostava de mulher, nem sabia que gostava de mulher até então. Tem esse be-awakening dela ali em determinado ponto, mas ela não conta pra Lika, então a Lika não tem como adivinhar, né? E a Lika se interessa pela Maura. Mas ao mesmo tempo, tava me dando vergonha alheia de ver a forma com que a Lika tava tentando chegar na Maura, e em momento nenhum eu senti que a Maura realmente tava investida naquilo, né? O tempo inteiro eu sentia que ela tava muito receosa em relação à Lika, em deixar a Lika chegar perto, né? Ela via as coisas e existia um receio ali, existia uma coisa tipo assim, eu não sei, né? E aí quando elas ficam juntas, não que necessariamente seja, mas pareceu muito um prêmio de consolação, né? Já que a Ellen não quis ficar com ela ficou com a Lika, e aí de repente elas estavam namorando, e aí de repente, né? E aí, quando a gente tem a grande crise ali na praia, quando a Lika, enfim, causa muito, porque basicamente causar foi o segundo nome da Lika nessa temporada, eu pensei, beleza, então agora vai acabar, é triste, né? Vai acabar, mas a gente vai desenvolver outras coisas agora, né? A gente vai desenvolver talvez a Ellen se questionando, né, que talvez ela realmente tenha algum tipo de sentimento pela Maura e a Maura pela Ellen, e tipo, vai ser uma bosta pra Lika? Vai, mas ao mesmo tempo a Lika teve ali um momento onde ela tava numa forçação mega de barra, né, tipo assim, enfim, a Lika sendo a Lika, né? Mas eu senti que isso foi um retrocesso da personagem, né? Por mais que a Lika tenha várias questões onde, obviamente, ela não toma as melhores decisões, né? Obviamente, ela é muito inconsequente, ela é egocêntrica, ela só pensa nela mesma. Eu senti que todas as coisas de ruim foram jogadas no colo dela nessa temporada. E isso é injusto, né? Porque você não precisa colocar uma personagem, você não precisa jogar uma personagem embaixo do ônibus pra desenvolver outra personagem, né? Eu acho que a Ellen poderia ter tido isso, e ela poderia ter tido esse atrito com a Lika. Eu acho que foi um vai e vem muito grande, e aí a Lika e a Maura brigam, terminam, aí elas voltam, e aí de novo a Maura e a Ellen se beijam, e aí a Maura conta isso pra Lika, e aí fica toda uma questão tipo, acho que não é esse o caminho. Eu acho que isso não traz nada de bom pra personagem da Lika e nem nada de bom pra dinâmica da Maura e da Ellen, porque agora eu não quero que elas fiquem juntas, porque eu acho que elas foram sacanas com a Lika, né? Tipo, eu acho que não tem problema se você tá com alguém e você percebe que você tem sentimentos mais fortes por uma outra pessoa, independente dela ser amiga ou não ser amiga daquela pessoa. Mas eu acho que a partir do momento em que isso está na mesa e que isso é debatido, eu acho que isso precisa ser tratado com cuidado, né? E eu acho que em certo ponto eles ficam tentando colocar a Lika como uma pessoa, como a vilã dessa história, né? Por ela ser impulsiva, por ela ser egocêntrica, por ela ser desbocada, mas eu não consigo ficar, eu não queria ficar contra ela, né? Mas a narrativa joga a gente pra esse lado e eu acho que isso é muito injusto, principalmente porque eu acho que a Ellen e a Maura têm uma química
ótima. Eu acho que seria muito legal elas se tornarem um casal ou terem algo ali, mesmo que fosse pra elas concluírem que então não tem nada entre elas. A gente é levado a um ponto onde existe esse questionamento o tempo inteiro e eles meio que não saem de cima do muro em relação a isso, né? E aí eu acho que isso bagunça muito essa história. Eu achei que a Maura foi uma adição excelente pra essa segunda temporada. Eu adorei essa personagem, da dinâmica que ela traz. Eu acho que ela tem uma química muito legal com todas as meninas, né? Então ela se encaixa muito bem ali naquela história. E eu acho que é interessante esse desenvolvimento, até esse atrito, né? Porque afinal de contas, a gente tem amigas, amigos, a gente briga, a gente tem atritos, a gente tem problemas, nem tudo são flores o tempo inteiro, né? Então, eu acho que era uma dinâmica legal, mas eu acho que eles não souberam dosar na hora de trazer essa dinâmica pra dentro da série, e aí eu acho que desequilibrou totalmente. Eles colocaram a Lika num retrocesso muito grande da personagem. Ela tá extremamente mimada, extremamente infantil, e ela quase não teve desenvolvimento além disso, que não fosse resumido ao casal, né? Sendo que, ela tá ali fazendo o coletivo e ela tem os problemas no coletivo, né? Ela tem esse negócio dela não saber trabalhar em equipe, dela querer fazer as coisas à louca, dela, né, não ouvir as outras pessoas. Então, tem várias questões que poderiam ser desenvolvidas e ela ficou presa nessa narrativa de ciúmes e insegurança, e que eu acho que não trouxe nada de legal pra personagem. E realmente essa foi a minha parte menos favorita da temporada. Essa foi a minha opinião geral aí da temporada. Eu gostei, eu acho que é uma série que é super gostosa de assistir. Eu acho que os episódios tão gostosos, tão legais, né? Acho que tem várias dinâmicas legais, tem personagens secundários super interessantes, mas eu acho que ela pecou em algumas coisas e deixou a desejar quando a gente chega no final. Porém, eu acho que a gente tem ainda um potencial muito grande pra terceira temporada, que já está gravada, então eu tô muito animada pra continuar vendo aonde as nossas meninas vão e aonde essa jornada vai levar elas, e com fé a gente vai ter mais momentos entre as 5, porque acho que a gente merece, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!